Salve galera, Mano Cal aqui. Vou fazer uma análise semanal aí dos mercados, especificamente do SPX e do Bitcoin, né? O SPX que no semanal, na semana retrasada, formou uma barra de baixa, né? Estopando quem comprou acima dessa barra aqui. E foi uma barra externa, né? Eu falei durante algumas outras análises que o mensal ele tá dentro de uma lateralidade estreita, de um range aqui onde o mercado está passando bastante tempo, né? E fica alternando entre barras de alta e barras de baixa. E no momento ele está bem no meio desse range, né, de lateralidade, num preço bem ruim de operar, né? O ideal é operar nos extremos, em falhas de rompimento, né? Tanto em cima quanto embaixo. Aqui ele se encontra no meio, né? E ele não consegue se afastar muito da média móvel, tá vendo? A média móvel tá flat, né, lateral, mas os preços seguem aqui encostados nelas e lateralidade é bem complicado de se operar porque costuma devolver um lucro bem rápido, né? Ou até te colocar no prejuízo, dependendo de como você entrar, né? Mas aqui, acho que no semanal, depois de ter feito um clímax aqui, essa barra de baixa da semana anterior, agora o mercado fez uma correção, né, de uma barra e voltou aqui para próximo da média móvel. Por enquanto, tanto os bears quanto os bulls, eles não conseguem ter sequências de barras, né? Acho que os compradores tiveram uma barra de alta aqui, na sequência veio uma barra de baixa. Agora os vendidos também não tiveram sequência, tiveram uma barra de alta agora. E o que eu ficaria atento, talvez, para uma venda, né? Os vendedores eles esperam um teste da mínima de dezembro e uma falha de rompimento aqui para poder pegar o preço voltando para dentro da lateralidade. O que os compradores esperam, né? Os vendedores eles querem um teste dessa mínima para como alvo final aí, né? Então eu ficaria atento à máxima da semana passada, né? Caso haja uma falha de rompimento, porque o mercado eles estão vendendo acima de barras, né? Então foi acima da barra anterior, né? Entrou venda, pode ser que agora confirme também esse movimento, né? A gente vê que em quedas anteriores foi assim que o preço se comportou, com o mercado vendendo acima de barras, né? Quando vai acima de uma barra, geralmente falha. E pode ser que faça uma terceira perna de baixa, né? Essa sendo a primeira, essa sendo a segunda e essa sendo a terceira. E aí, três puxadas de baixa, né? Como eu expliquei em outras análises. O mercado geralmente faz uma correção maior, né? O suporte aqui é interessante. Então, por hora, se o mercado cair em três pernas, né? Fazendo um efeito de wedge, eu não acredito que vá romper esse suporte aqui antes, ao menos, de fazer uma correção, sei lá, né? Eu acho melhor tratar isso aqui como um range de lateralidade, né? Entre esses preços aqui. O diário é que tá mais interessante, né? Que lá no Discord eu comentei que após clímax, o que os vendedores esperam para voltar a vender, né? Pesado, são duas pernas de correção, né? Contra o movimento. Então seriam duas pernas de alta, né? Essa foi a primeira e essa foi a segunda. E que a melhor venda para ele seria em uma L2, né? Ou Low 2. Essa seria a segunda entrada na venda, né? Essa aqui foi L1, né? Quando foi abaixo dessa barra. E era de baixa probabilidade, né? Depois de um clímax. Tanto que houve compradores abaixo dela, né? E aqui ele tinha deixado uma boa barra de sinal para uma L2. Que ainda não... Que não ativou, né? Aconteceu, não... Acabou não ativando. Os compradores entraram próximo no fechamento dessa barra de baixa, né? Porque essa puxada foi forte, né? Talvez eles esperavam alguma tentativa de uma segunda perna de baixa. Mas aqui tá a máxima da semana passada, né? Próximo da média móvel do diário, próximo de uma LTB aqui. E se caso venha aqui em cima e fale e deixe uma boa barra de sinal de baixa, aí sim eu acho que é uma venda boa para buscar um teste aqui da mínima de dezembro. Aqui tem um gap de abertura, né?
com o gap aberto aqui, fechamento dessa barra de barra com a abertura dessa, tá vendo? Ficou um gap aqui, tentou ser fechado, ainda não foi, né? E em lateralidade esses gaps tendem a ser fechados, né? Então a gente tem um magneto aqui, pode ser testado, pode ser um alvo aí para os vendedores, né? Então eu ficaria atento se caso nos próximos dias falhar um rompimento aqui acima, né? Acima da média móvel, acima da máxima da semana passada. E aí deixa uma boa barra de sinal de venda pra gente vender abaixo dela, né? Colocar um stop aqui e buscar alvos aqui para baixo, tá? Aí seria uma boa probabilidade. Caso o mercado venha abaixo, né, da barra de hoje, amanhã, é uma barra de sinal ruim, né? Portanto, os vendedores vão precisar de continuidade nas vendas, né? Essas barras, quando a barra de sinal é ruim, precisa ter continuidade, né? Porque geralmente, por exemplo, nessa barra aqui, foi uma barra de sinal ruim e acabou servindo como suporte, né? Essa aqui, no caso, foi uma barra de sinal boa, então ainda teve continuidade, né? Então, caso vá abaixo da mínima dessa barra aqui que acabou de fechar, espere que tenha continuidade na venda. O melhor seria o que eu falei, né? Uma falha de rompimento aqui em cima, aí pode procurar vendas aí no intraday, né? Um spring aqui, um reteste do resistência, preços mais abaixo, tá? Eu tentei pegar um spring, né? Uma venda aqui quando falhou nessa resistência, mas acabou que de madrugada ali nos futuros caiu bem, né? Nos futuros chegou a ativar a venda, tá? Mas eu não tô olhando muito lá não, porque eu não tô achando tão confiável, né? Por exemplo, aqui não ativou a venda e lá ativou, né? E devolveu tudo. Aqui já não ativou, né? Eu tô achando a negociação à vista mais confiável de analisar, né? Tanto que eu tô analisando esse SPX aqui faz tempo, né? Que é o índice. Ao invés do outro lá, que é os futuros. E eu peguei uma venda aqui, né? Mas acabei saindo no 0 a 0 e vou procurar uma falha de rompimento aqui em cima, né? Beleza? Bom, e o Bitcoin, né, no semanal, né, teve a melhor semana aí dos últimos meses, uma barra forte, subindo 27%. E essa barra, o interessante nela é que ela foi o que a gente chama de surprise bar, né, uma barra surpresa. Que ela veio após uma forte queda, né, o mercado tinha caído forte aqui. E sempre que o mercado faz uma forte perna para um lado, o esperado é que a primeira tentativa de reverter esse forte movimento falhe, né? E tenha uma segunda perna. Como no caso, por exemplo, dessa perna de baixo aqui, que houve uma tentativa de reverter ela, né? E tiveram vendas aqui acima da barra anterior, né? E falhou. O esperado era que tivesse isso, né? Seria isso que acontece na maioria das vezes. Mas não aconteceu agora, né? E formou uma forte barra de alta aí, por isso que foi uma surprise bar, né? Mas agora ele está testando aqui pontos interessantes, né? Como a mínima de junho, que foi o fundo, né? Depois da queda daquele FUD chinês no mês de 2021. E a mínima de 2021, né? Que foi a mínima formada pelo mês de janeiro. E aqui o interessante é que ele foi um suporte, né? Que agora está sendo testado como resistência. E como teve muita gente que comprou aqui durante a queda nesse suporte, né, imaginando que fosse segurar ali, provavelmente tem muitos compradores presos que podem querer sair de suas posições, né, perdedoras ou no 0 a 0, né, aproveitando que o mercado voltou, e o que pode adicionar pressão de venda, né. Eu não compraria, tá? Muita gente falando sobre um rompimento aqui, um padrão cabeça-ombro, né? Invertido, um rompimento aqui de um pivô de alta. Eu não compraria o fechamento dessa barra, tá? Primeiro porque o stop tá longo, né? Você teria que usar aqui abaixo dela. E primeiro que eu não gosto de operar rompimentos, né? O meu contexto para o Bitcoin é que após uma queda de uma forte tendência de baixa, o preço fique lateral, algum range de lateralidade, antes de reverter, né? A minha expectativa não é que reverta em V esse movimento de baixa, tá? Porque reversões em V são mais raras de acontecer, né? Então a gente tem que apostar no evento que é mais provável, né?
E ainda tem alguns pontos que podem ser buscados aqui para cima, como 50% de correção de toda essa perna de queda, né? Que quando o mercado caiu, né? Ele buscou aqui 50% de correção de toda a perna de alta que vinha desde o fundo do Covid, né? Então esses níveis de 50% são níveis importantes, né? Mas tem essa possibilidade, né, de buscar 50% de correção, mas o melhor, né, para quem acredita nisso, é esperar um pullback e aí buscar um stop menor, tá? Eu não descarto que isso possa acontecer, mas eu prefiro entrar com mais segurança, né, caso eu aposte nisso, né? No momento eu vou... Tem alguns motivos que fazem eu procurar por algumas vendas, né, para fazer um hedge da minha posição, que eu tenho em spot, né, assim que eu opero o Bitcoin, né? Então, quando eu acho que vai cair, eu monto uma posição de hedge, e aí se o mercado cai, eu vou aumentando minha quantidade de Bitcoin, né? E caso eu acho que vai subir, eu opero alavancado, da mesma forma, vou aumentando a minha carteira de hold, né? Então, se o mercado, por exemplo, eu não operei essa alta, né? Que teve aqui, eu operei essa alta, depois operei essa alta, tem um teste daqui, peguei um pouco dessa queda, né? Até aqui, depois tentei um long aqui em algumas criptos e fui estopado, né? Um stop mais curto. E acabei não pegando essa alta, né? Porque foi muito rápido. Eu não pensei em entrar, né? Mas mesmo assim, eu aproveitei a alta porque a minha carteira hold valorizou, né? Então, todos os bitcoins que eu ganhei comprando aqui ou vendendo nessa tendência de baixa, né? Nessa perna de baixa, ou que eu ganhei vendendo aqui, ou que eu ganhei comprando aqui, eles se valorizaram durante essa alta aqui, né? Então, para quem tem alguma carteira Bitcoin, eu acho que a melhor forma de você operar é dessa maneira, né? Tentando se proteger das quedas para aumentar sua quantidade de Bitcoin, né? Bom, aqui no diário, né? No mensal, o preço, a barra do mensal desse mês é uma barra externa. E o que é uma barra externa? Ela é uma barra que ela vai... ela se forma, né? E ela vai acima e os seus limites, né? Ela vai acima e abaixo dos limites da barra anterior, né? Então ela vai abaixo da mínima da barra anterior e depois ela vai acima e forma uma barra externa. E isso frequentemente é um triângulo expandido num tempo gráfico menor, um padrão de lateralidade, né? E é isso que a gente tem aqui no Bitcoin, um padrão de lateralidade, um triângulo expandido, que agora está testando a linha de canal desse padrão, né? E 75% das vezes que tentam romper uma linha de canal falham, né? Dentro das próximas 5 barras. E a gente, como eu falei, né? Tem que apostar na maior probabilidade. Uma maior probabilidade é disso acontecer, né? E das outras vezes que rompe, tá? Das 25% das vezes que rompe, leva a um movimento projetado, né? Baseado aí na altura desse padrão, tá? Mas como é o acontecimento de menor probabilidade, eu não aposto nisso, tá? Mas também não tem nenhum sinal de venda claro aqui nessa resistência, né? Precisaria de algum micro topo duplo, um padrão desse tipo, para apostar numa venda mais confiável, né? Enquanto isso, eu particularmente não faço nada, né? A não ser que eu ache alguma coisa no intraday ali para fazer um giro, coisa que eu não faço muito, né? Opero mais no diário. Mas, por enquanto, acho que não tem muito a se fazer, né? O que pode ter também é um canal de alta, né? Paralelo aqui, entre essas duas linhas. E aí sim, né? Caso, por exemplo, eu acho que tem possibilidade do preço ir testar esse 50% da queda, ele esteja contido dentro de um canal de alta, o melhor é esperar por correções, né? Como já teve correções profundas aqui, como essa aqui, é provável que possa ter outras, né? E aí, se eu achar que o mercado possa subir mais, o melhor é esperar uma correção em 50% dessa perna de alta, tá? Alguma região de suporte, um toque na LTA, né?
E aí sim buscar movimentos mais para cima, né? Comprar com mais segurança. Eu acho que comprar aqui é muito mais arriscado, né? Acho que a perspectiva para os bulls é essa, né? De um canal amplo de alta. E canal amplo você opera comprando em correções, né? Entre 50% e 2/3 da perna anterior, tá? Então é isso que eu acho para os mercados aí. Qualquer coisa eu vou atualizando lá no Discord, né? E quem não tiver lá, quiser entrar, né? Fica o convite, o link tá aí na descrição do vídeo. Valeu!